Vamos lá. A gente vai fazer o estudo agora do cilindro, alguns aspectos do cilindro, tá bom? Elementos do cilindro, a classificação dos cilindros e as áreas do cilindro, ok? Para os elementos do cilindro, nós temos aqui a base superior, que é a base que fica na região superficial do cilindro, como a gente pode ver ilustrando. Nós temos o eixo do cilindro, que é aquele segmento que liga o ponto central da base superior ao ponto central da base inferior. Nós temos a altura do cilindro, que é o segmento que mede da base superior à base inferior do cilindro, fazendo 90 graus. Nós temos a geratriz do nosso cilindro, que é o segmento que liga a extremidade da base superior à extremidade da base inferior. Aqui nós temos a extremidade da base superior até a extremidade da base inferior. Essa é a geratriz. Temos a superfície lateral, que é todo esse corpo do nosso cilindro. Toda essa região lateral é chamada de superfície lateral do nosso cilindro. Temos a base inferior, que é a parte inferior do cilindro, o raio, que corresponde à medida do ponto central a uma extremidade qualquer do nosso cilindro, e o diâmetro, que corresponde à medida de uma extremidade à outra da nossa base, passando pelo ponto central. O diâmetro, no caso, corresponde a 2 raios. O diâmetro corresponde a 2 raios. Por quê? Um diâmetro, como é o segmento de uma extremidade à outra, passando pelo ponto central, ele corresponde à medida de 2 raios. Estes são os elementos de um cilindro, certo? Os cilindros podem ser classificados de 2 formas específicas. Tem uma terceira forma que a gente vai fazer estudo posterior. A primeira forma, quando o cilindro é chamado de cilindro reto, quando sua base está perpendicular ao plano. Eu tenho um plano qualquer, quando a sua base está perpendicular, quer dizer, está a 90 graus desse plano, nós temos um cilindro reto, como ilustra a figura. O cilindro oblíquo é quando sua base não está perpendicular ao plano. Não temos o cilindro para ilustrar, mas a gente pode perceber pela imagem, a base está no plano e ele não está perpendicular, pois tem ângulo diferente de 90 graus, certo? O terceiro cilindro é chamado cilindro de revolução. O cilindro de revolução, nós faremos estudos depois, tá bom? As áreas do cilindro, nós temos 3 áreas específicas. Nós temos a área das bases, a gente vai calcular a área de uma base apenas, e depois nós vamos duplicar, como temos a base superior e a base inferior, simplifica mais se a gente fizer o cálculo de uma base e depois duplicar. Temos a área da superfície lateral, essa região lateral, e temos a área total, as 2 bases mais superfície lateral, ok? Ilustrando, nós temos um cilindro cuja o raio mede 8 centímetros e a altura mede 10 centímetros. A área da base, nós vamos substituir os seus valores na nossa fórmula. Nós temos a área da base igual a π r ao quadrado, r no caso corresponde a 8 centímetros, 8 ao quadrado. A área da base vai ser igual a 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64 π centímetros quadrados. Depois é só calcular a área da base, 64 vezes π 3,14 vezes 64. E depois coloca-se o resultado. A área da superfície lateral, idem, nós vamos substituir a nossa fórmula. 2πr vezes altura, onde a altura mede 10 centímetros e o raio mede 8 centímetros. A área lateral igual 2π, o valor do raio
8 centímetros. Valor da altura, 10 centímetros. Área lateral igual 2 vezes 8, 16 π vezes 10. Área lateral igual 16 vezes 10, 160 π centímetros quadrados. Idem, multiplica 160 vezes π, 3,14 vezes 160 e encontra o valor da área lateral. E a área total, idem, olha, na forma 2πr vezes r mais altura. Substituindo, nós temos área total, 2π, o valor do raio, 8, o valor do raio novamente, 8, mais altura, 10. Área total igual 2 vezes 8, 16 π, 8 mais 10, 18, 16 vezes 18. A total vai ser igual 16 vezes 18, 8 vezes 6, 48, vai 4, 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. 8, 8, 2. 288 π centímetros quadrados. Área total, multiplicar 288 vezes π, a gente vai fazer o cálculo. 203,14, 288. Fazer a multiplicação e colocar o resultado final. Observe que todas as fórmulas são próprias e basta você aprender as fórmulas e substituir cada valor da sua fórmula. Olha, πr ao quadrado, valor do raio ao quadrado, o raio em questão é 8. A área lateral, 2πr vezes h, de altura, onde o raio mede 8 e a altura mede 10, substitui e calcula. E a área total, 2πr vezes r mais altura, substitui o r, o raio, 8 centímetros, o raio novamente 8 centímetros e a altura 10. Substitui, calcula e vai ter sucesso.